Bom, vamos lá. Vou dar continuidade. Hoje eu quero falar sobre extrusão. Primeiramente eu vou deletar isso aqui. Temos aqui o objeto, vamos falar primeiro com ele. E é o seguinte, a extrusão é onde você vai criar o objeto de fato, né? Ele não consegue ser criado aqui no Object Mode. Vai estar aqui os atalhos. Então vamos lá. É só no Edit Mode. Vou tirar por enquanto isso aqui. Então temos os vértices, né? Do cubo. Temos as arestas e temos as faces. A extrusão é a criação do que você vai fazer com o objeto. Ela pode ser acessada tanto por aqui, tanto quanto por aqui, tá? E pelo atalho, que normalmente pelo menos é o que eu uso mais, é bem difícil acabar usando outra, uma coisa ou outra que eu acabo usando, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, é a questão da extrusão individual de face. Pode ser ao longo da norma, mas é bem difícil usar. Mas é a face individual. Então vamos começar pelo vértice. Ó. Você seleciona tanto quanto um vértice, quanto o outro. No caso, aquele negócio, né? Se você for clicando apenas nos vértices, ele vai selecionando o anterior. E para você clicar mais de um vértice e deixando o anterior selecionado, você segura o Shift. Você vai clicando mais vértices. Aí vamos falar só com um. Então vou usar o atalho. Vou clicar aqui nesse carinha aqui. E como você pode ver, ó, tá ali embaixo, shortcut. Esse shift barra de espaço é para abrir esse atalho aqui, que é exatamente essa aba aqui, ó. Shift barra de espaço. Opa. Ela vai abrir essa atalho e vai vir algumas outras coisas. Não, vai vir só ela mesmo. Tá aqui, ó. E na frente tá os atalhos aqui que você pode usar. Então vamos lá. Eu vou clicando por aqui. Que eu mostro pelos dois. Então ele vai aparecer essa opção aqui. No Ctrl Z. Repara que o mouse, ele chegando aqui, ele muda. Que só se você vir dentro desse círculo aqui, no Ctrl Z de novo, você já consegue fazer a extrusão. Você pode usar a questão do ângulo da câmera. Porque se eu vim aqui e fazer isso aqui, ó. Repara que ele vai um ângulo meio aleatório. Não foi nem só tanto no eixo X, no eixo Y, que é esse aqui, verdinho, tanto no eixo X. Aí foi um pouco mais pro Y e mudou um pouco o ângulo do eixo X aqui, ó. Então uma forma de você mover ele mais corretamente, vamos supor, eu estou olhando aqui na direção do eixo Y, para ver que eu estou olhando o eixo X aqui e o eixo Z. A partir do ponto que eu mudar nessa visão aqui ortográfica, ele não vai se mover no eixo Y. Repara que veio exatamente no eixo X. Ó, perfeito. Fazer outra extrusão aqui, ó. Então movi no eixo Y e com certeza ele moveu um pouco aqui no eixo Z. Mas se você reparar, o eixo X não moveu no eixo X. No tanto que se eu voltar aqui nessa visão, ó, repara que eu só enxergo um vértice. Parece que só tem um, mas na verdade tem dois. Ó. Tem esse aqui e esse aqui. Mas eu só vejo um porque ele não se moveu no eixo X aqui. Que eu tava olhando dessa visão aqui, ó. Eu tava olhando na direção do eixo X, onde eu consigo só ver o eixo Y e o eixo Z. Então essa é a extrusão de vértice. Outra forma, vou Ctrl Z aqui.
Você pode usar tanto essa questão aqui, tanto quanto você pode mover direto, ó. E, que é o atalho para extrusão. Movimentei o mouse, ó. Ele já se move. Quero deixar aqui, clico com o esquerdo do mouse. Ok? Tá aqui. E, Z. Ele vai mover só no eixo Z. Se você apertar o X, vai movimentar esse verso no eixo X. No eixo Y. Apertei Y e move no eixo Y. Tanto quanto funciona também se você segurar o Shift e apertar, vamos supor, Shift X. Isso quer dizer que você está movendo no eixo Y, no eixo Z, mas não no eixo X. Então o atalho Shift X seria que você está querendo dizer programa que você não quer que se move no eixo X e nos outros, você quer que se move só nos outros eixos. Assim como se você segurar o Shift e apertar o Z, você está querendo dizer que não quer que ele se move no eixo Z. Então ele vai se mover no eixo Y, no eixo X, mas não no eixo Z. Tanto que aqui parece que eu estou movendo no eixo Z. Na verdade ele foi lá na frente. Ele não se moveu no eixo Z. E no eixo o Shift Y também. Move no eixo X, no eixo Z, mas não se move no eixo Y. Tanto que aqui parece que ele está se movendo no eixo Y, mas na verdade ele foi lá embaixo. E também tem a questão, vamos supor, se você apertar E, Z, 1, que no caso o 1 quer dizer que ele está se movendo no eixo Z, né, que eu apertei, que é esse aqui. E no caso, como o 1, isso quer dizer que esse 1 é positivo e ele foi nesse sentido aqui positivo. Se você apertar, vamos supor... E pode ver que ele se move aqui, ó. Você pode pôr a medida aqui certinho. 2. Beleza? Isso quer dizer, esse 2 aqui, não quer dizer que... Vamos supor, eu vou pôr a medida de volta, ó. Selecionar esse... Opa... aqui. Vai ver que ele tá tipo com 1 metro. Mas aqui tava 2, que é esse aqui. Não quer dizer que essa aresta aqui, ela tá com 2 metros. Quer dizer que ele tá com 2 metros a partir do ponto central aqui, ó. Que é o cruzamento dos 3 eixos. É o ponto central. Portanto, que se eu tacar 0 aqui, ó, ele veio pra cá, ó. Ok? Então ele tá com 2 a partir desse eixo aqui, que é o centro. Exatamente esse centro aqui, ó. Está o pivô ali. Segurando o Shift e selecionando esses 2 vértices, automaticamente seleciona essa aresta e você vê que essa aresta está com 1 metro. E então é isso aí, ó. Apertar E, Y. Repara que eu vou mover para o lado negativo. Então o lado negativo é esse aqui, que é para esse lado aqui, ó. Então aperto menos 1. Repara que ele veio para cá. Quero mover ele para cá. Lado negativo. E, X, menos 1. Ó, aqui está com 1 metro. Ok? Se eu quiser mover para o lado positivo, E, Y1. Está criando a extrusão. Criei toda a extrusão desse aqui. Eu vou usar aqui, eu vou usar só pelo atalho, mas você pode usar aqui, ó. Clicando aqui. Mas normalmente eu uso o atalho. Beleza? E outra coisa, se você segurar o Shift e for clicando com a esquerda, você vai selecionando tudo. No caso tem outro modo de seleção. Selecionei essa aresta. Quero selecionar toda essa daqui. Você pode usar, que nem no caso, a seleção normal. A selecionar. Ou
você pode simplesmente clicar aqui. Se você segurar o Ctrl e vamos supor, clicar aqui com o Ctrl, segura o Ctrl e clica com o esquerdo aqui, ele vai selecionar todos, caso como está no vértice, ele vai fazer uma linha, a linha mais curta de todos os vértices que está entre a sua primeira seleção e a última, né? Aqui, ó, selecionei aqui e vim aqui, selecionei aqui, cliquei aqui segurando o Ctrl, repara que ele veio selecionando todos os vértices, tanto quanto para a aresta, quanto para a face. Então cliquei aqui, segurei o Ctrl, cliquei aqui, vou deletar os vértices. Também você pode fazer extrusão também de todos os vértices. Ó, selecionei tudo, EZ. Repara que nesse caso aqui ele não foi todas junto, ele não foi individualmente. Nesse caso aqui, ele veio com a face junto e criou outras faces aqui, ó. Beleza? Agora, no caso dos vértices, eu não sei. Vamos testar um negócio aqui. Ela vai com a face individual. Z. Caso você vem e mexe, como ele tá na questão dos vértices. Vamos dar um Ctrl Z. Tem toda aquela opção ali, ó. Como ele tá no vértice, extrude vértice. Então, em vez dele fazer isso aqui, eu vou só usar atalho, ó. Ele veio criando todas as faces aqui. Tem uma face aqui. Se tiver nesse modo e você vem mexe, extrude vértice, segurar o Z, ele dá extrusão só nos vértices, individual. Não vem criando as faces e as arestas junto. Outra forma é dar extrusão na aresta, EZ. Também tem aquela questão EX é o lado positivo, 1. Tá aí, ó. E assim você vai criando o objeto que você quer modelar. Também pode ser mais aresta. Aí ele já cria automaticamente, ele já vem criando as faces. No caso aqui, não tem como, eu achei no caso da extrusão da Extrude Edge, vai criar a mesma coisa porque ele tem automaticamente que criar a face, porque senão você estaria fazendo só isso aqui, ó, que é duplicar. Dupliquei essa aresta e ela tá desligada desse objeto aqui. Então você pode dar extrusão na aresta. Você pode que nem dar extrusão EZ1, dando uma medida, ó, aumenta. Também você pode mover aqui, ó. Outra coisa, a face e o atalho, ó, tá vendo no eixo Z. Você pode apertar 1, ó, ou 2. No caso aí foi 12, porque já tava 1. 2, ó. Ele tá com 2 metros, a aresta. Então vamos ver. No caso, essa primeira opção, ó. Vou ver que eu vou segurar o esquerdo aqui. Repara que tem uma setinha aqui no canto, ó. Essa primeira aqui. Extrude região. No caso aqui, extrude. Essa segunda opção, main forward. Eu vou fazer um negócio aqui para dar uma explicação melhor. Tem uma opção que você segura, você vai usar o atalho para fazer essa aqui. Eu vou falar sobre isso aqui, mas eu vou falar sobre isso aqui em um outro vídeo. Só que eu só vou se aprofundar nela em outro vídeo, mas eu vou falar um pouco sobre ela aqui. Quer dizer, vou fazer ela aqui, né? Que é o segurar o Ctrl, apertar o R. Você vai fazer um corte. Mesma coisa que esse camarada aqui, ó.
que a partir do ponto que você clicar na face, dá um extrude no eixo Z, aquela aresta anterior, repara que aqui ó, tem uma aresta, né? Se você dá uma extrusão, é diferente do mover. Se eu apertar G para mover e Z, não vai ficar aresta aqui, porque eu simplesmente só movi aquela face. Agora, se você dá uma extrusão, apertar E, Z, aquela aresta ainda vai se manter aqui. Só que a face que estava ali, não, pode ver que não tem face aqui dentro. As faces é excluída, que estava ali dentro, que no caso seria essa face aqui, ó. Como eu já cliquei na face, ele vai mover essa face, e como ela está ligada por esses vértices aqui, ó, ele vai meio que duplicar, ele vai criar outros 4 vértices, e esses vértices que vão ser criados vão ser interligados pelas arestas entre os novos vértices e os vértices antigos. Então eu vou Ctrl R, então eu vou fazer um corte aqui, criei outros vértices, outra aresta e automaticamente dupliquei as faces, né? Eu cortei no meio essas faces que estavam aqui, ó. Deixa eu tirar a medida. Essa opção aqui, que é a segunda, o que ela vai fazer? Repara que ela vai ter essa bolinha, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Repara, eu consegui tacar essa face para dentro, diferente se eu clicasse aqui. Apertava G, X, eu movo ela, só que essas daqui, como essas arestas, como tá ligada nela, elas vai dar essa inclinação aqui, ó. Ó, eu deformei o cubo. Agora com essa opção aqui, ele automaticamente ele vai levar essa face aqui e vai criar essas faces aqui, ó. Essas faces aqui são novas, foram criadas. Ele criou essas arestas, quer dizer, essas arestas seria vamos lá, Ctrl Z. Esses vértices aqui vão ser levados para trás e vão criar novos vértices, ou ele vai criar novos vértices e vai levar para trás, que vai ser ligado a essas arestas aqui que foram criadas. Diferente, se eu fosse fazer de outro modo, eu teria que vir aqui, vamos supor, eu teria que excluir esse vértice, abrir a malha, teria que vir aqui e Y, Ctrl, apertar F para criar a face. Então no caso aqui eu teria que fazer manualmente. Vou ver que eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aí eu tive que excluir. Eu tive que criar esse ponto, então eu tive que pegar esse vértice que estava aqui, dar uma extrusão e levar até no rumo desse vértice aqui e selecionar os 4 vértices e criando as faces uma por uma. Agora com essa opção aqui eu já não preciso, eu simplesmente vamos pegar essa aqui, simplesmente só arrasto, bem mais rápido. Beleza? É boa, dependendo do que você vai fazer. Ajuda bastante você fazer isso aqui. A próxima é extrude ao longo das normals. O que acontece? Vamos vir normal aqui. Se apertar aí, repara que ele vai criar essa face aqui. Apertei E. Repara que ele vai criar uma linha como se fosse o eixo Z. Na direção aqui quase que está no eixo Y. Automaticamente. Que ele já vai usar a normal. Vamos ligar ela aqui. Do próprio objeto. Ó. E. Ok? Que é o normal. Essa daqui, basicamente é a mesma coisa. Só que acontece, ó.
Basicamente dá a mesma coisa. Repara que eu selecionei as duas, apertei E. E por que que essas daqui ele veio para frente e essa daqui não que eu apertei E ela subiu? Porque a partir do ponto que você pode ver que ela não tá selecionada essa daqui, ó. Ela tá na normal, como se estivesse aqui, ó. E aqui. Então tem essa face aqui, tem essa norma aqui, que tá para cima, no eixo Y, no eixo Z. E essa norma aqui que tá na direção do eixo Y aqui embaixo. A partir do ponto que eu selecionar as duas, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa norma aqui, mais essa norma, e vai criar um ponto no ângulo no meio do ângulo entre as duas normas, que é essa daqui, e ele vai vir no ângulo entre as duas normas. Então a partir do ponto que eu dar E, ele vai vir nesse ângulo aqui, ó, que é o meio ao meio do ângulo entre esse ângulo aqui e esse aqui. Esse camarada aqui basicamente é a mesma coisa. Beleza? Basicamente é quase a mesma coisa. Ó, e tem uma outra questão. Repara que ele veio tudo distorcido. Aqui, ó, vai aparecer sempre uma barra de propriedades da opção, seja quase qualquer propriedade que você usar aqui, vai vir essa barra de opção. Se eu fiz, ó, vamos lá, fiz movimento. Se eu clicar para qualquer outro lugar, ela vai sumir. Não importa o que eu faça. Ó, apertei G. Apareceu aqui a propriedade do mover. Se eu dar um clique ou fazer qualquer outra coisa, ela vai sumir. Então a propriedade ela vai se manter aqui depois do que você fizer. Ó. De extrusão. Apareceu a propriedade. No caso o offset aqui nesse caso ele vai ficar bem distorcido mesmo por causa desse ângulo aqui. Mas às vezes o offset ele acaba ajudando bastante. Mas como tá bem fora desse ângulo aqui, vamos lá, clica aqui. Olha lá. Repara que ficou bem desproporcional. Vamos ver o offset. Ele já fez esse quadradinho certinho. Tava assim, bem fora de ângulo. Offset. E já fez mais quadradinho certinho. Então às vezes você acaba usando essa propriedade aqui. E lembrando, ela só vai aparecer depois que você fizer o movimento. Fez movimento, ok, ela tá aqui. Daqui você consegue até aumentar, ó, mexer o quanto você fez a extrusão, no movimento da extrusão. Tem algumas outras opções aqui, no caso o interesse é só nessa daqui. Clicou, sumiu, acabou. Você não consegue mudar. Ok? Então, no caso dessas daqui ao longo das normas, é isso aqui, ó. Acabei de mostrar. Ela vai, as faces que estão selecionadas, ela vai fazer extrusão e elas vão estar interligadas. Repara que nessa face aqui, para essa face aqui, nós temos esses vértices aqui, ó, tanto quanto essa aresta, que liga, ó, pode ver que elas estão unidas. Então essas faces aqui estão unidas uma na outra. Essa aqui está ligada nessa aqui, através desses vértices aqui e dessa aresta. Essa outra opção, extrude individual, no caso ela vai estar aqui também. Individual face. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a questão das normas. No caso, se tiver uma selecionada, ela vai pegar a norma dela, tanto quanto essa daqui, ó. Repara que ela segue a norma. E se tiver as duas,
ela vai interligar, vai pegar o ângulo intermediário entre essa norma aqui e essa aqui, só que diferente dessa aqui que ela fez ligada uma face na outra, a individual faces, ela vai fazer extrusão ao longo da norma de cada face. Quer dizer que essa face aqui, ela vai dar extrusão nessa norma aqui, que é o que está aqui, ó. E essa daqui ao longo dessa norma dela aqui, ó. Individual. Beleza? Então nós vamos fazer individualmente, ó. Repara. O pivô ele vai ter que ficar aqui no ângulo igual ao longo das normas. Só que as faces vão dar extrusão individualmente. Beleza? Esse extrude to cursor, ela vai depender do cursor. E sinceramente eu não uso esse camarada aqui não. Vamos clicar aqui. Vamos falar a verdade. Vamos clicar nesse objeto, vamos apagar ele, Shift A. Adicionar outro cubo. Entrar no Edit Mode. Vou criar nessa face, clicar nessa face aqui. Apertar 1 para entrar na visão frontal. Ortográfica. E essa face aqui está selecionada aqui em cima. A partir do ponto que você selecionar essa opção aqui, ó, o que vai fazer? Você não vai aparecer aquele pivôzinho amarelo. E você não precisa usar o E. Só que acontece, ó, vai ser a partir do clique, ó, vem com a setinha aqui. Cliquei com o esquerdo. Ó, ver que ele pegou aquela face ali e fez a extrusão até onde cliquei com o mouse. Ó, E. E não, desculpa. Cliquei com o esquerdo. Cliquei de novo. Cliquei. E assim vai. Beleza? É essa opção aqui. Pra falar a verdade, eu nunca usei esse camarada aqui. Mas tá aí. Normalmente você usa aqui nessa visão porque se você vir aqui na perspectiva ele vai ficar um negócio muito doido. Tá aí, ó. Fazer uma lombriga, esse é o modo. Criar outro objeto. E tem uma outra questão. Então, edit mode aqui desse cubo. Vou clicar para fora. Opa. Volta aqui. Tá aqui. Cliquei para fora, apertei A. Vamos supor. Selecionei todo o objeto. Se eu apertar o G, você sabe que ele vai movimentar o objeto. Se eu vim aqui e clicar com o esquerdo, quer dizer que eu confirmei que eu queria que esse objeto ficasse aqui. Vou dar Ctrl Z para desfazer o que eu acabei de fazer. Agora, se eu apertar G e em vez de clicar com o esquerdo, eu clicar com o direito, quer dizer que eu cancelei, né, o movimentar que eu estava fazendo. Tanto quanto escalonar, se eu apertar S para escalonar. Se clicar com o esquerdo, ele vai confirmar a escala que eu estava fazendo. Se eu escalonar, ó, repara que eu escalonei aqui perto do eixo. Olha como é ruim você fazer a movimentação de escala. Ele está bem próximo, ó. Ele é bem... Normalmente você vai fazer a movimentação, você vai fazer escalonamento. Tenta não aproximar muito aqui, ó. Taca mais ou menos aqui, assim, ó. Ó como é que eu tenho mais controle, ó. Tô aqui escalonando. Cheguei aqui. Ah, não quero escalonar. Errei. Clica com o direito. E por que eu tô falando isso? Porque tanto quanto mover, quanto escalonar, ou com a maioria das outras opções que você vai fazer, você tá fazendo uma
única ação, que apertou G, ele vai mover, apertar escalonar, ele está escalonando. O extrusão é o seguinte, vou para face, clicar nessa face aqui. Apertei E, estou fazendo a extrusão aqui. Se clicar com esquerdo, ele confirma aonde que eu movi aquela extrusão. Agora vamos supor, apertar E de novo. Estou movimentando a extrusão. Ah, não quero. Cliquei com o direito do mouse. Parece que ele cancelou. Só que o extrusão, na verdade, ele é a execução de duas ações. A primeira, que ele vai criar, no caso a face, que ele vai criar uma outra face, vai criar outros vértices, que esses vértices aqui, dá um Ctrl Z aqui. Esses vértices aqui vão ficar aqui, junto com essas arestas. Então ele vai criar mais 4 arestas, né? No caso são 4 que estão aqui, junto com os 4 vértices. Vão para a face. E vai criar outras faces novas aqui. Porque a extrusão é isso. Ele vai ficar ali e vai criando outras faces para criar, né? Para aumentar o objeto. Só que, se eu apertar aí, movimentar para cima e clicar com o direito, na verdade parece que eu cancelei. Só que na verdade o extrusão, ela é a ação de duas ações. Primeiro, que é a criação de novas faces, vértice e aresta. E a segunda é a ação de movimentação. Beleza? Porque apertei E. Pode ver que eu já movo ele. Eu não precisei apertar o G para mover. Ele já automaticamente ele já está movendo essa nova face que eu criei a extrusão. Então a partir do ponto que eu vier aqui clicar com direito, o que eu cancelei não foi a extrusão. O que eu cancelei foi a movimentação. No entanto que com ela selecionada, se eu apertar o G, ó, repara que ela ainda está aqui, ó. Ok? Cancelei. Parece que ele tá normal. Só que se você reparar, ó, ele tá duplicado aqui. Ó. Tem dois vértices sobrepostos. Assim como tem duas arestas aqui sobrepostas uma não em cima da outra. Ó. Ok? E isso aqui vai atrapalhar muito. Você criar material, criar textura, que é um pouco mais avançado isso daqui. Mas isso aqui vai te atrapalhar muito. Além do que, dependendo do objeto que você vai fazer, você vai criar muitas faces. Vai criar muitas arestas, muitos vértices. E o objeto vai ficar até pesado. Vai gastar muita memória do seu computador. E na hora de você fazer a textura, cara, isso aqui é uma dor de cabeça tremenda. No tanto que você reparar na seleção, ó, repara que eu vou selecionar esse vértice. Como eu já disse, ó, com esse vértice selecionado, repara que ele tá amarelo, ó, essa aresta, bem amarela aqui. E ela vai escurecendo conforme ela vai se aproximando perto desse outro vértice. Assim como qualquer outra aresta. Eu vou clicar nesse vértice aqui. Repara que ele tá amarelinho, vai escurecendo aqui. Só que aqui, ó, pode ver que ele não ficou amarelinho. E por quê? Porque na verdade esse vértice aqui, ó, ele tá ligado a esse vértice. Para ficar amarelinha essa aresta, teria que selecionar esse aqui, ó. Então quando acontece isso, você clica no vértice e você vê que essa aresta aqui tá totalmente escura, quer dizer que esse vértice aqui não está ligado aqui. Ele está ligado a outro vértice, que esse outro vértice está ligado nessa aresta aqui, ó. Que é o caso aqui, ó. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de duplicar vértice. Porque a extrusão você não cancela. Para você cancelar, no caso como eu já fiz... Eu já fiz diversas movimentações, eu não vou conseguir cancelar ele. Porque se eu dar um Ctrl Z, eu vou cancelando tudo que eu fiz e não vai dar a quantidade de volta. No tanto que você vem aqui edit. Que tal, ó, GZ.
Um Ctrl Z, você desfaz o que você fez. E no caso é esse outro aqui, que é o Ctrl Shift Z, você refaz o que você acabou de desfazer. Vamos supor, eu movi para cima, apertei Ctrl Z. Ctrl Z, desfiz essa movimentação, só que se eu apertar Ctrl Shift Z, eu refaço o que eu desfiz. E você reparar que você tem um histórico, que é a quantidade de coisa que ele vai desfazer. Todos o que eu fiz, no tanto que você consegue chegar aqui, eu quero desfazer até aqui. Beleza? É um histórico de todas as ações que ele fez, e se apertando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ele vai desfazendo isso aqui. E se chegar nessa última aqui, o que você fez antes dela, você não consegue desfazer. Porque ela tem essa quantidade aqui de ação que você fez. E vai sobrepondo uma cada vez que você for fazendo coisa, ele vai tendo aquela quantidade ali. E se passar daquela quantidade, você consegue desfazer. Então, recapitulando. Lembre que você apertou E, tá fazendo a ação, clicou com o direito, não quer dizer que você cancelou a extrusão, quer dizer que você cancelou a movimentação. Ó, repara que tá escuro aqui, ó. Os vértices, ela tá criada aqui, ó. Aí no caso, para você mover, você vai apertar o G e vai movimentar. No caso, eixo Z, cria aqui. Uma forma também de resolver isso, é uma coisa que você vai usar muito, você criar um objeto com várias faces, várias arestas, é você apertar o A para selecionar tudo. Ou você vem aqui em Select, tá aqui All, o atalho A, cliquei fora, apertei A, selecionei tudo. Você vai vir aqui, vai ser merge, e tem essas opções aqui, que eu vou usar esse atalho M aqui para aparecer essa caixinha aqui. Então é a mesma coisa, que eu criar o atalho tanto quanto vir aqui, apertar M, ó, para ver que é as mesmas opção que aqui, ó, M by distance. O que ele fez? Ele dá um parâmetro aqui. O que ele fez? Pode ver que ela estava duplicada. Ela uniu baseada naquela distância que estava aqui, ó. Vamos lá. E, Z, cancelei. Não cancelei o extrude, eu cancelei o movimentar. A face ainda está aqui, ó. Mas a gente sabe que tem um vértice sobreposto aqui, ó. Então seleciono tudo, aperto M, by distance. E tá baseada nessa distância. No tanto que se eu for aumentando essa opção, ó, deixa eu ver. Ó. Repara que ele uniu todos em um único vértice. Por causa dessa opção aqui, ó. Beleza? Aí normalmente essa opção aqui você acaba não mudando aqui não. Então você acaba usando muito ela para isso. Porque às vezes você faz um objeto que tem muito vértice, não tem como você ficar olhando vértice por vértice para ver se está duplicado. Então uma forma é você vai lá, clica tudo, tá nos vértices, clica todos de uma vez, aperta A, aperta M, by distance, e se tiver duplicado ele vai até aqui embaixo, ó. Repara que vai aparecer uma opção azul aqui, ó. Vamos lá, vou duplicar de novo, ó. EZ, cancelei. Selecionei tudo, M, repara aqui embaixo, ó. Ele vai aparecer quantos vértices foi unido, ó. M by distance, ó. Removed 4 vértices. Que ele uniu os 4 vértices que estavam aqui duplicados. Bom, então a extrusão basicamente é isso. É você ir criando o objeto em si. Tá certo que
tem que tomar muito cuidado com essa questão de duplicar. E a questão de vértice é para que ele vai ficar muito pesado conforme você vai criando o objeto. No caso aqui, eu vim aqui, ó, estatística. Ele vai aparecer aqui, ó, tudo que tem. Tem um objeto, tem 8, no caso tem 8 vértices, tá 4/8 quer dizer que selecionado, tá selecionado 4 vértices, no total de 8, 4 edges, no total de 12, uma face, no total de 6 e 12 triângulos. Beleza? Então, dependendo do objeto, ele fica muito carregado. Aí tem umas outras opções a mais, porque tudo vai depender do que você está criando. Vamos supor, usando o Ctrl R, uma forma bem grotesca mesmo. Você vai fazendo as opções aqui, dependendo do que você for fazendo. É lógico que tem consequências, porque ó, vai ficar mudando. Só nessa brincadeira aqui, ó, eu já criei 51 heads, 28 vértices, 25 face. Então, isso aqui, só nisso aqui, ó. Agora imagina você criar algo gigantesco. Que nem a opção que eu tenho aqui, ó. Esse Rex. Repara que ele tá até meio carregado, ó. Olha a quantidade de vértice, quantidade de face que ele tem criado. Imagina isso aqui duplicado. Dependendo se você duplica, ó. Tá certo que ele não tem, realmente, ele não tem todos esses vértices. Porque no caso aqui eu estou usando o modificador de multiresolução. Na verdade os vértices são bem menores. Vou dar um tab aqui, ó. Na verdade o modelo do Rex é esse aqui, onde no total ele tem 2.666 vértices, 5.319 edge, 2.652 face. Isso aqui tá meio estranho. Mas tá aí, ó. O Rex o modelado é isso aqui. Pode ver que as faces são bem maiores. Agora vamos supor, como eu usei essa multiresolução, que eu vou explicar bem mais pra frente. Então eu não preciso, vamos supor, imagina que fosse criar o objeto, fazer extrusão para criar tudo isso aqui. Imagina o tamanho das faces para fazer isso aqui, porque vamos supor uma face grande, eu não ia conseguir pôr esses detalhes. Pôr esses detalhinhos com essa face aqui, ó. Ó, imagina essa face aqui, ó. Ó o tamanho dela. Eu não conseguiria pôr naquela face todos esses detalhes. Imagina quão pequeno teria que ser essas faces. Teria que ser quase desse tamanhozinho aqui, ó. No tanto que se você reparar, ele tem pequenos quadradinhos. Que a multiresolução faz isso aqui. Ele aumenta a quantidade de face. Imagina, pra você fazer todos esses detalhes, essas curvinhas aqui. Ó. Quantas faces teria? Que na verdade seria essas aqui, ó. Se eu tivesse criado esse objeto fazendo a extrusão, teria um total dessa quantidade de face para essa quantidade de vértices. Ó, quanto detalhe, quantas faces teria que ter só nisso aqui, ó. Então a forma de não ficar pesado, essa no caso eu estou usando aqui é a multiresolução. Que eu consigo trabalhar com objeto bem mais leve. Só que na verdade ele tá assim, ó. Que se simplesmente eu criasse em vez de um objeto que tem essa quantidade de vértices face a aresta, se ele tivesse dessa forma, primeiro que imagina o trabalho que dá você fazer todos esses detalhes, criando face por face, fazendo as curvas, os vincos, até você criar esse objeto incrível, você vai ficar muito tempo. Imagina todos esses detalhes que você estaria criando. Teria muito tempo você mexer com isso daqui. E uma quantidade de vértice face dessa aqui,
basicamente a única coisa que você ia conseguir usar é pra foto. Vai lá, cria, põe uma câmera, cria a imagem, porque pra um jogo você não ia conseguir usar. Pra uma animação você tem que ter um PC muito foda mesmo. E fica completamente inviável. Então você vê que até a movimentação aqui ele buga ali a imagem dele. Então eu tô mostrando só a questão inicial. Que conforme você vai mexendo, você vai criando aqui, você vai criando muitas faces, muitas arestas. E que nem num caso desse aqui. Olha a quantidade de vértices, quantidade de faces. De repente se eu seleciono uma boa parte desses vértices aqui e duplico. O quanto que eu ia duplicar, ia deixar um negócio extremamente pesado à toa. Então uma forma de resolver isso é às vezes você está criando um objeto, aí ele tá lá com muitas faces, muitos vértices, de repente aí no meio do nada é sempre bom você ir lá, apertar A, selecionar tudo, apertar M, by distance e ele vai arrancando as double. Porque a extrusão com o direito, você acaba fazendo isso às vezes muito. Você dando a extrusão e apertando com o direito, não cancela a extrusão. Igual movimentar, igual escalar. Na verdade, ele só cancela a segunda ação da extrusão, que é o movimentar. Que seria a mesma coisa se apertar o E e o G. Porque os vértices foram criados, as arestas foram criadas, mas você cancelou a movimentação, mas na verdade ela tá aqui, ó. Na posição original que ela tava. Mas tá lá, tá criado. Tem duas arestas aqui. Tem uma face, basicamente que nesse sentido ela não tem tamanho. E nessa posição aqui tem dois vértices. Então você dá um A, aperta M, by distance. Olha lá, removeu 4 vértices. Ajuda bastante. Então é isso aí que eu queria falar sobre extrusão. Não vou se alongar muito nisso aqui não. Mas falando mais sobre isso vai ter que ser modelando mesmo. Então é isso aí. Valeu? Falou.